preciso entender como é que tá a Black Pill, digamos assim. É claro que é um conteúdo que vem da gringa, lá o mercado é um pouco diferente, né? É um pouco mais brutal para os homens medianos do que aqui no Brasil, mas você já vê alguns sintomas disso acontecendo aqui, principalmente nos 3 principais ambientes em que é extremamente desfavorável para a maioria dos homens, que são comuns, né, na sua aparência, e nesses ambientes onde exatamente é a sua aparência que vai ser o mais importante e que é o que vai determinar o seu resultado, o seu sucesso com essas garotas que estão ali, ou se você estiver disposto a conhecer alguma delas. Essa é a realidade, certo? E generalizando, normalmente vai ser 80% da maneira em que as pessoas se conhecem atualmente. Vai ser através ou de aplicativo de relacionamento, ou em barzinho, ou em balada, que são esses 3. Ambiente noturno, vamos colocar assim, né? Que vai ser principalmente configurado através de balada e barzinho. São essas 3 principais formas que as pessoas se conhecem atualmente. E nesses 3 principais ambientes é o que mais vai determinar se você vai ter sucesso, se você vai se dar bem, vai ter alguma chance, vai ser principalmente a sua aparência. Claro que a genética sempre foi importante, desde sempre, só que acontece é que atualmente o principal problema não é exatamente a sua genética que torna, né, essas opções para você extremamente complicadas de lidar, mas principalmente a época em que você está atualmente, onde essas configurações mudaram, certo? E o que eu quero falar no vídeo de hoje é basicamente a Black Pill da Black Pill para os caras que falam muito sobre Lux Maxing, você melhorar a sua aparência o máximo que você puder, que eu sou a favor de você fazer todas essas coisas. Entendeu? Seja você fazer investimento pessoal, você ganhar dinheiro, qualquer pilar que seja, mesmo que seja para você lidar com mulheres, não me interessa, porque você vai estar investindo em você de qualquer maneira. Então isso, mesmo que você não tenha um resultado, digamos assim, investindo nesses pilares, você vai estar ganhando de qualquer forma, você nunca vai perder quando você investe em você mesmo. Mas tem decepções tão piores na vida do que essa, cara, que se você ficar decepcionado, porque você ficou com 5% de gordura e você fez harmonização facial e você ganhou muito dinheiro e mesmo assim agora as coisas não mudaram tão drasticamente assim pra você ao lidar com mulheres, cara, isso não significa nada, rapaziada. Se você ficar frustrado por isso, entendeu? Olha tudo que você ganhou, é isso que importa. Então, para mim é sempre válido você fazer qualquer tipo de investimento pessoal. É claro que você precisa ter uma inteligência, né, quando você for investir nisso, para você não ficar deficiente em outras áreas, como nesse caso principalmente em você fazer maximização da sua estética, né? Cara, é uma coisa que vai um dinheiro, vai um investimento financeiro muito grande, então você não pode comprometer outras áreas da sua vida para investir nisso. É o único ponto que eu levo em consideração, mas se você tiver uma folga financeira para investir na sua aparência e não for te atrapalhar em outras áreas da sua vida, cara, eu sou totalmente a favor, mas não quer dizer que isso vai mudar drasticamente o seu resultado com as mulheres, principalmente nesses 3 mercados de relacionamento. É isso que vocês precisam estar cientes, principalmente. Mas eu sou totalmente a favor de você investir na sua aparência, porque vai melhorar sim a sua autoestima, sacou? Você vai se sentir melhor, mais confiante e principalmente mais feliz, porque é ali que você habita o tempo todo. Isso é o mais importante de tudo, rapaziada. Você ter uma condição de vida melhor, você cuidar da sua saúde, você gostar mais do seu corpo, gostar mais do seu rosto, vai trazer para você qualidade de vida, mesmo se você não esteja recebendo um aumento com relação à aprovação feminina com relação a você. É isso que eu quero dizer. Isso é o mais importante. A realidade é que hoje em dia, o que acontece é o seguinte, né? O único ponto que vale a pena ser destacado, ser levado em consideração aqui, que é uma coisa curiosa, é que o padrão de beleza, que ele é aplicado, né, para homens e mulheres de forma diferente, mas é o mesmo padrão, ele prejudica os homens e ele favorece as mulheres. E eu vou explicar para vocês, né, por que isso acontece acima de tudo. Eu acho que vocês já devem ter uma noção, então provavelmente eu vou falar algo aqui para vocês que talvez seja redundante, repetitivo. Mas o que é mais curioso de tudo isso, cara, é que assim, os homens eles nunca se importaram com o padrão de beleza, que é muito mais opressor para eles do que para as mulheres. As mulheres sempre têm vantagem com relação à beleza delas, mesmo quando é inflacionada. Entendeu? A mulher pode usar maquiagem, a mulher pode usar salto e falar que quer um cara mais alto. Ela não precisa ser geneticamente mais alta, ela não precisa ser geneticamente bonita, ela pode usar maquiagem para conseguir um cara que não tem como ter essas fugas. Não tem como usar essa arte filtro. Não existem essas coisas para os homens conseguirem, digamos assim, driblar a genética deles. As mulheres conseguem driblar a genética dentro através desse padrão de beleza que favorece elas. E os homens não reclamam dos padrões de beleza. Os homens eles falam, não, vamos então fazer, eu vou entrar aqui. Eu acho que é interessante, inclusive eu já defendi, porque assim, um padrão de beleza que defende algo que nesse nível aqui mais material das coisas, nesse nível de consciência, vai trazer para você uma satisfação, porque você não pode só permanecer nisso. Eu falo muito sobre esses assuntos, mas a minha proposta de conteúdo, rapaziada, é só para vocês entenderem, porque isso faz parte da nossa vida, vai fazer,
né? Os seres humanos, eles são primitivos, eles têm um nível de consciência médio para baixo, só que não é algo que você precisa estar focado só nisso. Você tem que ter um nível de consciência mais alto com relação a essas outras coisas. Mesmo que eu fale sobre isso, a minha ideia é para que vocês não permaneçam somente focados nisso. Vocês sempre têm que expandir a consciência além desse nível mais primitivo, que é, como nesse caso, material padrão de beleza. Certo? Mas não tem como você fugir, você vai viver nisso, então tem que falar sobre isso, não tem jeito. Mas você precisa expandir sua consciência além disso também na sua vida, isso é importante. Hoje uma garota sub-5, ela se tornou uma garota de média para bonita atualmente. E o homem médio, para um pouquinho acima da média, ele se tornou o novo sub-5. Como o homem ele vai abaixar o nível de exigência dele, vai jogar lá embaixo por dois fatores. O primeiro é a libido e o segundo é que o homem ele meio que tem uma dependência para ter um prêmio de consolação sexual, principalmente para se sentir mais homem. Ele precisa saber que ele está ficando com alguma garota, que alguma garota está interessada nele, para provar algo para si mesmo o tempo todo. Além disso ser um fator social, também é um fator psicológico e biológico que existe nos homens. E isso foi o principal elemento que criou essa distopia. Acontece que existem alguns mitos também dentro disso, e algumas verdades que precisam ser ditas, né, sobre principalmente a questão de algumas mulheres desprezarem você nesses ambientes. A realidade é que pode acontecer as duas coisas. Você pode ser muito desprezado por essas mulheres e tem outras que vão ser simpáticas com você. Entendeu? Eu não sei dizer sobre a maioria qual que é. Na minha experiência, o que eu sei dizer é que fica mais ou menos meio que 50-50. O padrão de beleza atual, ele faz o seguinte... Ele não trata os dois de forma equivalente. E o homem, ele piora esse padrão de beleza, entendeu? O que acontece? Ele coloca a mulher como se ela fosse acima do homem e ele diminui o homem nesse padrão de beleza, acima de tudo. É isso que acontece, entendeu? Então esse cara, ele precisa acabar lidando com essa garota que na realidade ele tá aqui. Na realidade ele tá nesse nível e ela tá nesse nível, muitas vezes. Só que, pela situação através do mercado sexual, que acabou inflacionando o valor sexual de mercado das mulheres, principalmente esteticamente, essa dinâmica se inverteu. Então a mulher sub-5, ela tá acima do cara que é mediano atualmente. Esse cara vai ter que ficar pedestalizando, chavecando, se esforçando, fazendo tudo. E acontece que o homem, é o que eu falei durante o vídeo, ele vai fazer isso por causa da inclinação sexual, entendeu? Ele vai fazer isso porque ele precisa provar pra si mesmo que ele tá ficando com alguma garota, que ele consegue ficar com alguma garota, porque senão é uma frustração muito grande pra ele. E o terceiro ponto é que ele não vai reclamar disso daqui, entendeu? Ele não vai se importar. Quem tenta desconstruir o padrão de beleza, na verdade, desconstruir o padrão para gerar uma distância maior ainda que elas estão fazendo sobre isso, sacou? São as mulheres. Então, esse movimento que existe hoje, através da agenda feminista, que critica o padrão de beleza, é para ampliar ainda mais o padrão de beleza, né? Onde as mulheres que são sub-5, elas têm um valor sexual de mercado mais alto ainda. E essa desconstrução não se aplica para os homens. Body Positivity, eu já falei, não se aplica para os homens, só se aplica para as mulheres isso daqui. Não serve de nada para vocês. Entendeu? Então essa distopia acontece, é uma distopia que vai continuar aumentando cada vez mais, infelizmente, né? Tornando, como eu disse, o jogo, o mercado para os homens completamente viciado e injusto. E por último, rapaziada, se você quiser fortalecer meu trampo aqui, pensem em comprar o meu e-book, A Bíblia dos Arquétipos, que o QR Code vai estar aqui na tela. E o livro é totalmente ilustrado por um desenhista profissional. Tá com 5 estrelas lá na Hotmart de avaliação, 25 conto.